Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Pop Class Enem. Eu me chamo Nelita e hoje é a parte 1 da aula de tecido conjuntivo. No roteiro de hoje, nós falaremos sobre 4 temas: sobre os conceitos, sobre a constituição e classificação do tecido conjuntivo, sobre a matriz extracelular e seus componentes, além de falar dos tecidos conjuntivos propriamente ditos, as células, os tipos, e falar um pouco sobre o processo de cicatrização. Primeiro, nós falaremos um pouco sobre os conceitos. O tecido conjuntivo, ele é constituído predominantemente por células conjuntivas e um material intercelular, uma matriz extracelular, que mantém as células conjuntivas separadas uma das outras. A matriz extracelular é constituída por uma rede de fibras de proteínas mergulhadas na substância fundamental amorfa, que é um material cuja consistência pode variar desde líquida até relativamente sólida. Os tecidos conjuntivos são classificados em 2 grandes grupos: os tecidos conjuntivos propriamente ditos, que podem se separar em frouxo e denso, e no denso eles se dividem em 2, o modelado e o não modelado. Além disso, nós temos os tecidos conjuntivos especiais, o cartilaginoso, que acompanha as cartilagens, o ósseo, que constitui os ossos, o adiposo, que constitui a gordura, além do hematopoético, que constitui o sangue. Agora nós falaremos um pouco sobre a matriz extracelular. Que a matriz extracelular, ela é composta pela substância fundamental amorfa e por fibras conjuntivas que podem ser de 3 tipos básicos: colágenas, elásticas e reticulares. Primeiro, nós falaremos um pouco sobre a substância fundamental amorfa, que ela é composta principalmente por glicosaminoglicanos ácidos, que são moléculas polimétricas não ramificadas, cujos monômeros, que são unidades que se repetem ao longo da molécula, são disacarídeos unidos a um grupo com carga elétrica negativa. Um exemplo é o hialuronato, que antigamente era chamado de ácido hialurônico, presente em todas as matrizes extracelulares e, consequentemente, está presente na maioria dos tecidos corporais. Por terem cargas elétricas negativas, os glicosaminoglicanos atraem moléculas de água por um fenômeno chamado de solvatação, que permite a hidratação da substância amorfa. E é este grau de hidratação que permite a difusão de nutrientes e gases do sangue para as células e a eliminação dos resíduos celulares. Outros componentes da substância amorfa são os proteoglicanos, que é uma glicoproteína que predomina a porção glicídica, e as glicoproteínas adesivas, que atuam na adesão nas células com a matriz e está associada ao colágeno, proteoglicanos e outros componentes. Aqui nós conseguimos ver um esquema dos proteoglicanos. Agora nós falaremos um pouco sobre cada uma das fibras presentes no tecido conjuntivo. Nós temos as fibras colágenas, que são constituídas de colágeno, a proteína mais abundante do corpo. E a estrutura básica dessas fibras são proteínas agrupadas de 3 em 3, enroladas em tripla hélice, que garante uma resistência à tração, e elas estão presentes principalmente na derme. Há pouco tempo, foi descoberta a relação entre o colágeno, a vitamina C e o escorbuto, em que essa doença é causada pela falta de vitamina C, que vai causar uma queda na produção de colágeno, que vai desencadear a perda de fibras do tecido conjuntivo, causando o sangramento de mucosas e o descolamento dos dentes, que são sintomas do escorbuto. Nós também temos fibras elásticas, que têm como principal componente a proteína fibrilina,
E essas fibras são mais finas e unidas entre si por determinados pontos da molécula de elastina, que confere uma elasticidade ao tecido. E ela está presente principalmente na derme, e essa perde a sua elasticidade com o envelhecimento, principalmente devido à calcificação dessas fibras. Aqui nessa imagem, nós conseguimos ver tanto as fibras colágenas, tanto as fibras elásticas no tecido conjuntivo e a presença de alguns fibroblásticos entre elas. Por fim, nós temos as fibras reticulares, que ela é constituída por dois tipos de tecido, de tipos de colágeno. O colágeno do tipo 3. Elas são mais finas e ramificadas, formando um trançado, que liga o tecido conjuntivo a outros tipos de tecido. E eles estão presentes em órgãos que têm relação com o sangue, como a medula óssea, o baço e os linfonodos. Agora nós falaremos um pouco sobre os tecidos conjuntivos propriamente ditos. Esses tecidos, eles são formados por células, e essas células são os fibroblastos, os macrófagos, os mastócitos, os plasmócitos, além das células mesenquimatosas. Os fibroblastos, eles são as células residentes mais abundantes nos tecidos conjuntivos. Ele tem uma forma estrelada, um núcleo grande, um retículo endoplasmático granuloso e um complexo Golgiense desenvolvidos. E são responsáveis pela produção de fibras proteicas e da substância fundamental amorfa. E quando adultos, eles se tornam fibrócitos e param de produzir fibras e assumem uma forma ovulada. Já os macrófagos, a medula óssea vermelha, ele vai originar os monócitos, que vão se diferenciar em macrófagos. Elas são células de forma ameboide que se deslocam da matriz intracelular e ingerem restos de células que morreram e de agentes infecciosos que penetram no corpo, além de alertar o sistema imune sobre estes invasores. Os mastócitos, eles possuem origem nas células-tronco multipotentes da medula óssea vermelha. Também tem uma forma ovoide e um núcleo central arredondado, além de grânulos citoplasmáticos ricos em heparina e em histamina. A heparina é um mucopolissacarídeo que possui propriedades anticoagulantes. Já a histamina resulta da modificação do aminoácido histitina e atua nos processos alérgicos e inflamatórios, promovendo o aumento da irrigação sanguínea. Já os plasmócitos, eles possuem origem nas células-tronco multipotentes da medula óssea vermelha, que vão se diferenciar em linfócitos e, em seguida, em plasmócitos. Eles possuem uma forma ovoide, um núcleo central arredondado, sendo rico em retículos endoplasmáticos granulosos, e eles produzem anticorpos, as imunoglobulinas, que vão combater agentes invasores. Por fim, nós temos as células mesenquimatosas, que possuem origem nas células-tronco embrionárias e são consideradas células-tronco adultas. São dotadas de uma alta capacidade de multiplicação e divisão, podem originar diferentes células do tecido conjuntivo, que podem ser fibroblastos, células adiposas, condroblastos e osteoblastos. E a sua função é gerar novas células conjuntivas para substituir as que morrem. Agora nós falaremos um pouco sobre os tipos do tecido conjuntivo propriamente dito. Como já foi falado, ele vai se dividir em frouxo, denso não modelado e denso modelado. O tecido conjuntivo frouxo, ele consiste de uma rede frouxa de fibras elásticas e fibras colágenas dispostas em todas as direções, e os grandes espaços entre essas fibras são ocupados por uma matriz semifluida e por células conjuntivas. Ela está presente em diversas partes do corpo, e sua função é unir estruturas corporais, permitindo uma considerável liberdade de movimento entre elas.
Eles estão presentes na camada papilar da derme, localizada abaixo da lâmina basal da epiderme. Agora nós falaremos um pouco sobre o tecido conjuntivo denso não modelado. Ele é relativamente pobre em células e rico em fibras colágenas entrelaçadas em 3 direções, o que vai lhe garantir resistência e elasticidade. Ele está presente nas regiões corporais sujeitas a um grande estresse mecânico e nas cápsulas que envolvem diversos órgãos, como os rins, o baço e o fígado. Já o tecido conjuntivo denso não modelado, ele vai apresentar grande quantidade de fibras colágenas orientadas paralelamente e em alto grau de compactação, que o torna bastante resistente e pouco elástico. Ele constitui os tendões, que ligam músculos a ossos, e os ligamentos, que unem os ossos entre si. Agora nós falaremos um pouco sobre o processo de cicatrização, que é feito principalmente pelos fibroblastos. Os fibroblastos, eles migram para a região da pele ferida e vão se tornar hipertrofiados. Quando eles se tornam hipertrofiados, eles vão produzir uma grande quantidade de substância amorfa e fibras, e em pouco tempo o ferimento é recoberto por uma malha de fibroblastos e pequenos vasos sanguíneos. Esses grandes fibroblastos vão se modificar e adquirir uma capacidade de se contrair, fechando ainda mais a lesão. E no fim, a cicatriz possui os fibrócitos inativos, que são originados dos primeiros fibroblastos e fibras compactadas, além da presença de alguns vasos sanguíneos. Para finalizar a aula de hoje, nós faremos uma questão do ano de 2005 do Enem, em que ele diz: a água é um dos componentes mais importantes das células. A tabela a seguir mostra como a quantidade varia em seres humanos, dependendo do tipo de célula. Em média, a água corresponde a 70% da composição química de um indivíduo normal. Na tabela, nós vemos que no tecido nervoso a substância cinzenta apresenta 85% da quantidade de água, e a substância branca do tecido nervoso apresenta 70%. A medula óssea apresenta 75%, o tecido conjuntivo 60%, o tecido adiposo 15%, as hemácias 65% e os ossos sem a medula 20%. Durante a biópsia, foi isolada uma amostra de tecido para análise em um laboratório. Enquanto intacta, essa amostra pesava 200 miligramas. Após a secagem em uma estufa, quando se retirou toda a água do tecido, a amostra passou a pesar 80 miligramas. Baseado na tabela, pode-se afirmar que essa é uma amostra de: letra A, tecido nervoso, substância cinzenta; letra B, tecido nervoso, substância branca; letra C, hemácias; letra D, tecido conjuntivo; e letra E, tecido adiposo. Fazendo um cálculo, nós descobrimos que são 120 miligramas de água, pois, se na amostra possui 80 gramas e ao ocorrer a desidratação sobrou 80, nós tínhamos 120 miligramas de água presentes naquela amostra. Assim, ao fazermos uma regra de 3 simples, nós descobrimos que a amostra possui 60% de água. E quando nós comparamos com a tabela que foi dada anteriormente, nós descobrimos que o tecido que possui 60% de quantidade de água é um tecido conjuntivo, sendo a resposta correta a letra D. Gente, essa foi a aula de hoje. Muito obrigada. Nos sigam em nossas redes sociais. O nosso Instagram é @popmof. Deixe seu like, seu comentário, compartilhem com seus amigos. Não percam a parte 2 dessa aula que estará ainda nesta semana. E até a próxima. Tchau!